Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio de Meninos Eu Vi. Muito prazer, eu sou o Rodrigo James, criador, roteirista e apresentador deste podcast sobre cinema, séries, documentários e tudo mais que o audiovisual mundial nos oferece todos os dias e que a gente não tem tempo de consumir nem um pouquinho disso. O Meninos Eu Vi tem episódios inéditos todas as semanas, com críticas e dicas do que assistir e de como estas obras interferem nas nossas vidas. Sigam esse podcast nos principais agregadores do mercado: Spotify, Apple, Deezer, Amazon, YouTube, e sejam avisados dos novos episódios. E curta, comente, compartilhe esse podcast, espalhe esta palavra com os amigos. Para falar comigo, use a caixa de comentários aí do Spotify ou me mande uma mensagem diretamente através do site da minha produtora, o cotonizio.com.br, Cotonizio com C e S. Você também pode me encontrar nas social medias, @Rodrigo James no Twitter, Instagram ou Threads. E você também pode fazer um comentário aí no YouTube, se você estiver ouvindo esse episódio pelo YouTube, que eu tô sempre lá respondendo todo mundo. E claro, não posso deixar de reforçar o convite para você seguir a minha newsletter chamada Mala, com notícias, críticas e uma curadoria de cultura pop e entretenimento que eu solto todas as sextas-feiras para os e-mails cadastrados. Para acessar e se cadastrar, vá até o malanewsletter.substack.com ou acesse aí as minhas redes, que tem todos os links lá. Hoje vamos falar de um documentário, Nada Será Como Antes, a música do Clube da Esquina. Clube da Esquina, Rua Divinópolis, bairro de Santa Teresa, Belo Horizonte. Pessoal sentado, olhando pra lua e fazendo música. Eu já estou com o pé nessa estrada, qualquer dia a gente se vê. Eu falei, Lu, a gente vai fazer um disco que vai se chamar Clube da Esquina. Cada um tem a sua digital, a sua identidade, um tipo de música que é de cada um mesmo. Quando eu e o Bituca morávamos em Belo Horizonte, eu falava que eu era o Miles deles e ele era o Coltrane. Ele falou, não, eu sou o Miles. Falar de Clube da Esquina me traz um apreço muito grande. Em especial porque eu estou em Belo Horizonte, eu estou em Minas Gerais, sou nascido e criado aqui na capital mineira, e o Clube da Esquina fez parte da minha vida, ou quase isso, como recentemente eu até contei numa palestra. A minha geração até nem teve tanto o Clube da Esquina, sabe aquela coisa do desde a adolescência? A gente sempre se voltou para outros lados. E foi preciso eu fazer um livro sobre o Clube da Esquina. Esse livro chama Coração Americano. Você encontra nas melhores livrarias do ramo. E a gente, porque eu tive uma parceira nesse projeto, a Andréia Stanislau, a gente contou a história do disco Clube da Esquina, o primeiro Clube da Esquina de Milton Nascimento e Lô Borges, aquele classicão. E na época, esse livro tem mais de 15 anos que ele foi lançado, a gente entrevistou todo mundo e foi muito legal percorrer o Brasil. E quando eu digo percorrer o Brasil, é isso mesmo, porque a gente foi para o Rio de Janeiro, foi para o interior de Minas, entrevistar vários dos membros desse clube, para que eles nos contassem e a gente conseguisse construir essa linha do tempo do disco Clube da Esquina. E entrevistando todos eles, a gente percebeu muitas coisas, não só nas entrelinhas, mas ali ditas em alto e bom tom pra gente. Como o disco foi fácil de fazer, guardadas as devidas proporções, como foi fruto de uma liberdade gigantesca, como muitas vezes eles nem sabiam direito o que estavam fazendo. Acho que eles não tinham a noção do que era gravar um disco. Acho que principalmente Lô Borges e Beto Guedes, que eram os mais novos do disco e do clube, e que tinham 17 anos na época. E essa história gerou um texto, uma espécie de biografia do disco Clube da Esquina, que está dentro desse livro Coração Americano, que eu já disse, você pode encontrar aí nas melhores livrarias do ramo. Mas por que eu estou contando toda essa história? Porque este filme
Nada Será Como Antes, a música do Clube da Esquina, tem muito a ver com essa história que eu acabei de contar. Dirigido pela Anna Ripper, na sinopse diz que Nada Será Como Antes é um documentário que trata sobre o grupo de artistas responsáveis pela criação dos álbuns Clube da Esquina 1 e 2, considerados pelos críticos como uma das melhores obras de todos os tempos. O longa mostra o processo criativo dos músicos Lô Borges, Nivaldo Ornelas, Toninho Horta, Beto Guedes, Robertinho Silva e Wagner Tiso, entre outros, mergulhando na musicalidade e processo criativo desses artistas excepcionais, incluindo aí lugares, pessoas e outras referências que influenciaram a criação das canções. Eu gosto de assistir documentários porque, por mais que a gente pense que o que está sendo retratado ali na tela é a realidade, é a vida real, o documentário também tem um viés. O documentário também tem um diretor, ou uma diretora, no caso, por trás comandando todas as ações, e esse diretor ou diretora acabam dando um direcionamento para a história. Eu acho que esse Nada Será Como Antes poderia ter trilhado um caminho até mais fácil, um caminho mais lógico, que era contar a história do Clube da Esquina mais ou menos como eu fiz no livro Coração Americano. Eu acho que esse documentário e o meu texto lá dentro do livro se complementam, inclusive, porque aqui a Anna Ripper trilhou um caminho que eu acho muito mais agradável e que ele já tá no próprio título do filme. Nada Será Como Antes, a música do Clube da Esquina. Então, durante as quase 2 horas de projeção do filme, a gente tem uma série de músicos, alguns dos músicos mais importantes da música mineira, como o próprio Lô Borges, como Toninho Horta, o próprio Milton Nascimento, que comparece em uma entrevista gravada anteriormente. Eu não acredito que essa entrevista foi gravada para esse documentário. Se a Anna Ripper estiver me ouvindo, por favor, me corrija. Mas me agradou muito ver, sabe o quê? A música. É um documentário sobre música. Esse documentário, claro, ele passa ali, o início dele, por exemplo, tem o Lô Borges e o Márcio Borges percorrendo alguns caminhos de Belo Horizonte e mostrando alguns lugares do Clube da Esquina, o Edifício Levi, o Cine Tupi, que depois virou o Cine Jax e hoje é uma loja ali no centro de Belo Horizonte, onde o Márcio Borges e o Milton Nascimento assistiram ao filme Julie Jean e saíram dali e foram compor músicas, mais ou menos onde tudo começou. Então tem essa história, tem esse contexto, mas o filme é essencialmente de música e me deu um prazer enorme ver, por exemplo, os 4 irmãos Borges, o Márcio, o Lô, o Telo e o Marilton, dentro da Casa dos Borges, na sala da Casa dos Borges, em Santa Teresa, em Belo Horizonte, tocando e cantando, fazendo uma espécie de jam session. E é muito legal porque o Márcio Borges tá com uma câmera e parte das imagens que a gente vê, ele é que tá fazendo, e ele coloca a câmera no contraplano. A gente vê toda a equipe por trás do filme, ali na mesma sala da Casa dos Borges, e se deliciando com aquele momento, vendo Lô Borges no violão, Telo Borges no piano, cantando para Lennon e McCartney, e de repente o Marilton vai no piano e começa a fazer um solo. O filme é recheado disso. Todos os momentos em que tem uma entrevista com o músico também toca. O Toninho Horta mostra como ele fez o solo de Trem Azul, toca um trecho do solo de Trem Azul. O Wagner Tiso também no piano, mostrando os arranjos que ele concebeu. Robertinho Silva, que já se foi, infelizmente, mostrando que a percussão que ele fazia era uma percussão afro. E tem vários outros assuntos relacionados a essa música do Clube da Esquina que é muito importante a gente entender, a gente assistir o filme e entender, e que de certa forma explica, se é que isso pode ser explicado, o sucesso desse disco e os segredos
segredo desse disco. A gente tinha ali gente do jazz, gente do clássico, como o próprio Wagner Tiso, a gente tinha músicos que iam por um caminho mais afro, como o próprio Robertinho Silva, a gente tinha os bitomaníacos da história, que eram o Lô Borges e o Beto Guedes, e por cima de tudo, pairando sobre tudo isso, a gente tinha a figura de Milton Nascimento, que percebeu que juntar todas essas pontas ia dar bom. E deu. Em paralelo a isso, outra coisa que me agradou muito nesse filme foi a utilização de trechos de outros filmes para ilustrar, de certa forma, a música do Clube da Esquina. Não necessariamente Julie Jean, que eu já citei aqui, mas outros documentários da época, outros trechos de filmes, coisas até meio etéreas, coisas até meio líricas, e que estão ali em trechos longos, inclusive, para que a gente faça essa conexão dessa imagem que a gente está vendo, desse trecho desse filme, com a própria música do Clube da Esquina e com as falas dos músicos do Clube da Esquina que estão ali no filme. Olha, eu tive um prazer tão grande em assistir esse Nada Será Como Antes, que eu queria muito que vocês assistissem. Eu tô fazendo esse podcast no dia 3 de abril, tô publicando ele no dia 3 de abril. O filme tem uma semana que entrou em cartaz, e a gente sabe que filme brasileiro depende muito dessa primeira semana em cartaz para que ele vire, para que ele se torne um sucesso. Então, se você está ouvindo esse podcast aqui no dia 3 de abril, no dia 4 de abril, procure na sua cidade Nada Será Como Antes, a música do Clube da Esquina, e vá assistir esse documentário maravilhoso dirigido pela Ana Ripper, que fala sobretudo de música, de amizade e de alguns sentimentos que a gente não sabe por quê que coloca num segundo plano. Todos esses sentimentos, amizade, música, o prazer de ter tudo isso junto, deveriam fazer parte da nossa vida, deveriam estar presentes em todos os momentos da nossa vida num primeiríssimo plano. Eu espero que esse filme te ajude a trazer esses sentimentos para o seu primeiro plano. A gente não diz aqui que esse podcast é sobre filmes, séries e documentários e sobre o impacto que isso tudo tem em nossas vidas? Pois então, esse Nada Será Como Antes, eu tenho certeza que vai causar um impacto muito forte na sua vida, porque ele fala de sentimentos universais e fala de música. E quer coisa mais impactante do que a música do Clube da Esquina? Eu dou 4,5 estrelas para esse documentário e eu espero que você assista e me conte o que você achou. Esse foi mais um episódio do podcast Meninos Eu Vi. Eu volto a qualquer momento em edição extraordinária ou não, com mais filmes, séries e documentários. Me conte o que você está achando do podcast. Me conte também o que você achou desse Nada Será Como Antes, através das minhas redes sociais, @Rodrigo James, no Twitter, no Instagram e no Threads, através dos comentários aí no YouTube ou na caixa de comentários do Spotify. Você também pode mandar uma mensagem através do meu site, cotonizio.com.br, Cotonizio com C e S. Um grande abraço e até a próxima.